Os primeiros sons vieram da varanda. Sons curtos, firmes. O tipo de ruído que madeira antiga faz quando alguma pressão é feita sobre ela. Eu permaneci imóvel. A casa inteira pareceu prender a respiração comigo. A Camila, nem ao meu lado, apertou minha mão em silêncio. O som continuou. 2, talvez 3. Depois, um rangido mais forte, exatamente diante da porta de entrada. A sensação era clara. Havia alguém, ou alguma coisa, do lado de fora. A luz fraca da sala criava uma linha tênue no chão sob a porta. E por um instante muito breve, aquela linha pareceu escurecer, como se algo tivesse bloqueado a passagem da claridade. Um movimento mínimo, mas suficiente para gelar meu corpo inteiro. A ideia de que, a poucos centímetros de nós, havia alguém ou algo, parado, escutando, foi mais assustadora do que qualquer barulho. Mas para entender como chegamos a esse ponto, precisamos voltar ao início, quando tudo parecia uma decisão comum para descansar alguns dias longe da cidade. A viagem para o sítio surgiu como uma necessidade. Depois de meses cansativos, eu e a Camila queríamos silêncio. Procurávamos um lugar que não tivesse vizinhos, trânsito, barulho, nada. Só uma semana de descanso. Ela encontrou o anúncio. Fotos simples. Uma casa pequena, varanda de madeira, gramado irregular e um trecho de estrada de terra passando em frente. O preço era baixo, a descrição era direta. Parecia perfeito. Ligamos para o número do anúncio. Uma mulher atendeu, dizendo que cuidava das reservas. A negociação foi rápida e sem burocracia. Quando perguntei sobre o proprietário, ela explicou. Os herdeiros decidiram colocar o sítio para aluguel há pouco tempo. Vocês são os primeiros interessados. A casa ficou fechada por muitos anos. Essa informação chamou minha atenção. Ainda assim, não havia nada com o que se preocupar. Muitas famílias herdavam propriedades antigas e não sabiam o que fazer com elas. Fechamos a reserva. Recebemos por mensagem o endereço e a instrução de retirar a chave numa pequena imobiliária da cidade. A estrada até lá era tranquila até certo ponto. Depois, conforme nos afastávamos da rodovia principal, o caminho foi se estreitando. As laterais viraram mata densa e o sinal de celular desapareceu quase por completo. A cidade onde deveríamos pegar a chave era pequena. Poucas ruas, comércio simples, uma igreja no centro. A imobiliária funcionava numa casa antiga, com paredes descascadas e uma placa meio apagada. O funcionário que nos recebeu procurou o chaveiro em uma gaveta. Quando o encontrou, disse: "Vocês são os primeiros a alugar o sítio. A casa ficou fechada durante muito tempo. A gente só recebeu as chaves recentemente, dos herdeiros. Nunca entramos lá." Camila perguntou sobre o antigo dono. Ele deu de ombros e respondeu: "O proprietário original faleceu anos atrás. Não temos mais informações." A naturalidade com que ele disse aquilo não diminuiu a estranheza. Mesmo assim, seguimos com o plano. O sítio ficava a 15 minutos dali. O portão de madeira estava torto, como se ninguém o abrisse com frequência. O rangido que fez quando o empurrei reforçou a ideia de abandono. A casa correspondia às fotos. Pequena, com varanda simples, 2 quartos e pintura apagada pelo tempo. Não parecia descuidada, mas também não parecia habitada. Ao abrir a porta, um cheiro leve de lugar fechado chegou primeiro. Os móveis eram antigos, organizados, mas sem sinais de uso recente. Não havia fotos, objetos pessoais, nada que contasse uma história sobre quem viveu ali. "Parece que a casa ficou parada no tempo", a Camila comentou. Era exatamente essa a sensação. Deixamos as malas, abrimos algumas janelas, tentamos tornar o ambiente mais confortável. Até o final da tarde, tudo estava calmo. As primeiras ocorrências foram discretas. A Camila pendurou algumas toalhas e camisetas no varal atrás da casa. Ventava muito pouco. Meia hora depois, quando voltou lá, me chamou com um tom que não era comum nela. "Marcos, olha isso." Uma das toalhas estava caída, mas de um jeito estranho. Meio presa no varal, meio arrastada pelo chão, com marcas de terra na ponta, como se tivesse sido puxada. Tentei racionalizar. Deve ter sido algum bicho. Mas não parecia.
No começo da noite, ouvimos um estalo atrás da casa, depois outro. Vinha da direção da varanda dos fundos. Tem alguém lá fora, a Camila disse. Fui até a porta. Não abri completamente, apenas o suficiente para olhar para fora. O quintal estava escuro. Não havia vento significativo, e mesmo assim, tive a sensação clara de que havia alguém ali, parado em silêncio. Quando virei o rosto para a janela ao lado, algo me fez recuar. A luz interna refletia no vidro, mas por um instante, eu tive certeza de que um contorno estava ali. Não uma figura completa, apenas um formato, como se um rosto tivesse se afastado no exato momento em que olhei. Pisquei. Não havia mais nada. Fechei a porta devagar. Naquela noite, o silêncio parecia mais pesado do que durante o dia. Nos deitamos tentando dormir cedo, mas a casa não deixava. Por volta da madrugada, os sons começaram de novo. Rangidos suaves no início, depois mais altos. Um de cada vez, como se a resistência das tábuas estivesse sendo testada. A Camila apertou minha mão de novo. Eu permaneci olhando para o teto, concentrado no som. A respiração dela ficou rápida. A minha também. A sensação de presença era esmagadora. Foi naquela hora, naquela primeira madrugada, que eu percebi que não estávamos sozinhos naquele sítio. Acordamos com a luz entrando pelas frestas da janela, como se a noite anterior tivesse sido apenas um sonho ruim. O ar estava fresco, o silêncio era leve, quase agradável. A Camila abriu a porta da varanda, respirou fundo e disse: "Hoje, vamos aproveitar." Sem pensar em nada. Concordei. A verdade é que eu também queria acreditar que os sons da madrugada tinham sido apenas coincidência. Coisa da casa antiga, do cansaço, de qualquer outra explicação plausível. Quando entrei no carro, virei a chave e o motor pegou na hora, sem hesitação, sem falha. "Viu?" falei tentando passar segurança. "Acho que foi só a viagem longa." A gente estava nervoso. Ela sorriu, aliviada. A estrada até a cidade parecia outra. A luz da manhã deixava tudo mais vivo. As árvores, o cheiro de terra molhada, até as fachadas simples da cidadezinha pareciam mais acolhedoras. Tomamos café numa padaria perto da praça. Depois, caminhamos pelas ruas, entramos em lojinhas, compramos frutas, pães, algumas coisas para a noite. A Camila estava leve, rindo de qualquer bobagem. O almoço foi ainda melhor. Comida caseira, vinho simples, mas delicioso. Conversamos sobre trabalho, planos, lembranças antigas. Por algumas horas, éramos só nós dois, como sempre fomos. Sem casa estranha, sem sons inexplicáveis, sem aquela sensação incômoda que tinha acompanhado a madrugada. Voltamos para o carro com sacolas nas mãos e um sorriso no rosto. E pela primeira vez desde que chegamos ali, pensei: talvez a gente consiga aproveitar esse lugar. Quando chegamos ao sítio, o cenário parecia outro. A luz da tarde batia na varanda de um jeito acolhedor. Não havia silêncio pesado, nem aquela sensação de vigilância. Era como se a casa estivesse nos dando as boas-vindas. Deixamos as compras na cozinha, abrimos as janelas para ventilar e passamos parte da tarde conversando na varanda. O vento era leve, o clima agradável. Tudo parecia normal, até bom demais. À noite, fizemos um jantar simples. Ligamos uma música baixa no celular. Rimos de histórias bobas. Brindamos com o resto do vinho que tínhamos trazido. E quando fomos dormir, eu realmente acreditei que a viagem tinha voltado aos trilhos. Mas por volta das 3 da madrugada, o som veio. Primeiro um clang seco, metálico, distante, mas perfeitamente audível no silêncio da noite. Eu abri os olhos na hora. A Camila também. "Você ouviu isso?" Ela sussurrou. Antes que eu pudesse responder, o som veio de novo. Um impacto curto, firme, com eco abafado. O tipo de som que só metal faz quando é empurrado, batido ou arrastado. Vinha do galpão. Sem dúvida alguma. Ficamos imóveis na cama, ouvindo.
O terceiro som foi mais breve, como uma corrente vibrando ou uma porta pesada batendo contra o batente. Marcos! A voz dela tremeu. Tem alguém lá. Eu queria levantar, de verdade. Queria ir até a janela, olhar, fazer qualquer coisa. Mas minhas pernas simplesmente não responderam. Não agora, eu disse baixo. É perigoso sair no escuro. De manhã eu vejo. A Camila não argumentou. Só segurou minha mão como se estivesse tentando impedir que o medo transbordasse. O resto da madrugada foi um tormento silencioso. Nenhum outro som veio. Mas o ar parecia denso, carregado, como se algo tivesse se movido por ali e agora estivesse parado, olhando, esperando. Assim que o sol começou a nascer, eu saí para verificar. A grama estava úmida. O ar frio da manhã batia no rosto e parecia ajudar a clarear os pensamentos. O galpão estava lá, do mesmo jeito. Porta fechada. Cadeado firme. Nada fora do lugar. Mas então olhei para o chão. A terra em frente à porta estava revirada. Não eram pegadas claras. Não era marca de animal. Era movimento. Terreno mexido recentemente. Alguém ou alguma coisa tinha passado ali durante a madrugada e bem perto da porta. Meu estômago afundou. Voltei para a casa sem saber como explicar aquilo para mim mesmo. A Camila veio ao meu encontro ansiosa. E aí, o que você viu? Respirei fundo e menti. Nada. Tudo normal. Esse barulho deve ter ecoado de algum sítio aí perto. Ela franziu a testa. Mas não tem nada perto daqui. O som viaja longe à noite, respondi, tentando soar convincente. Deve ter sido isso. A Camila ficou em silêncio. Eu também. Porque naquele momento, os dois sabíamos, embora nenhum de nós dissesse em voz alta, que aquilo não tinha vindo de lugar nenhum, além do próprio sítio, e que, de alguma forma, a coisa que estava ali fora tinha começado a se aproximar. Aquele barulho do galpão ficou na minha cabeça durante o dia inteiro. Mesmo tentando agir normalmente, era impossível ignorar o que eu tinha visto naquela manhã. A terra revirada, fresca, como se alguém tivesse ficado parado bem ali, diante da porta trancada. Eu não contei nada disso para a Camila. Ela estava nervosa demais. E eu ainda tentava me convencer de que havia alguma explicação lógica. Tentava. A tarde passou devagar, pesada, como se o clima tivesse mudado por dentro da casa. Algo nela parecia diferente. O sol começou a descer. A luz alaranjada, que antes deixava tudo bonito, agora parecia estranha, esticando sombras demais pelo chão. A Camila tentou ler um livro, mas não conseguia se concentrar. Eu caminhava pela sala sem rumo, ouvindo qualquer mínimo ruído. E então, veio o primeiro. Um estalo seco na madeira do piso, dentro da casa. Um estalo que não parecia dilatação de madeira antiga. Parecia peso, como se alguém tivesse pisado. Eu e a Camila nos entreolhamos. Foi lá no corredor, ela disse com a voz quase sem som. Fui até lá devagar, observei o chão, as portas, as paredes. Nada. Mas a sensação de que havia algo ali, parado, observando, era quase palpável. Voltei para a sala e fechei todas as janelas, como se isso fosse fazer alguma diferença. A noite chegou com uma cerração pesada. Fizemos um jantar rápido. Nenhum de nós tinha fome. Camila ficou encarando a porta da varanda como se esperasse que ela se abrisse a qualquer momento. E eu comecei a ouvir algo que não estava acontecendo naquela casa. O som do galpão. Mesmo de portas fechadas, mesmo longe, mesmo com o vento passando entre as árvores, eu podia jurar que de vez em quando ouvia um eco metálico vindo de lá. Baixo, longe, mas constante. Como se alguma coisa estivesse tentando sair ou entrar. Por volta das 10 da noite, Camila disse: Eu não estou bem. A gente devia ir embora amanhã bem cedo. Eu concordei. Era a única coisa que fazia sentido. Mas enquanto ela arrumava algumas coisas na mala, algo me chamou a atenção. O corredor, aquele que liga a sala aos 2 quartos, estava completamente escuro. E por um instante muito rápido, muito breve,
eu tive certeza de ver algo se mover lá no fundo. Uma sombra curta, um deslocamento, um gesto rápido demais para ser um objeto. Piscar de luz? Reflexo? Não parecia. Era movimento. Eu congelei. Marcos, Camila chamou. Demorei alguns segundos para responder. Nada, eu só me distraí. Mas não era verdade. A casa não estava apenas carregada. A casa estava atenta. Algo caminhava com a gente. Decidimos dormir cedo, mas o sono não veio. O teto parecia mais alto. As paredes mais próximas. O silêncio, pesado demais. E do lado de fora, em algum momento entre 00:30 e 2 da manhã, o som veio de novo. Mas dessa vez, diferente. Não era metal batendo. Era algo arrastando. Pesado, lento, consistente. Vindo do galpão. A Camila cobriu a boca com a mão como se estivesse impedindo um grito. Eu sentei na cama, sem coragem de levantar, mas tentando entender o ritmo daquele som. Parecia uma caixa, um móvel, algo grande sendo deslocado pelo chão de madeira. E então, silêncio absoluto. Absoluto. A Camila começou a chorar baixinho. Eu não quero ficar mais aqui, por favor. Vamos embora amanhã. Não importa a hora, não importa como. Vamos embora. Eu pensei em chamar a Camila e sugerir que a gente partisse naquela mesma hora. Mas alguma coisa em mim travou. A verdade é que, de repente, eu me senti mais seguro dentro da casa do que lá fora. Como se cruzar aquela porta, naquela hora, fosse muito mais perigoso do que permanecer ali esperando o dia amanhecer. O que antes parecia imaginação, agora era certeza. Não estávamos sozinhos. E fosse o que fosse que dividia aquele lugar com a gente, não era humano. A chuva continuou durante toda a madrugada. Pesada, constante, quase agressiva. Quando o dia finalmente clareou, a luz cinzenta atravessou as frestas das janelas, como se estivesse empurrando a escuridão para longe. Mas não conseguiu. A casa estava tão fria por dentro que parecia respirar com dificuldade. Eu e a Camila mal havíamos dormido. A única coisa que fazíamos era esperar a chuva diminuir para tentar ir embora. Mas a chuva não diminuía. Ela aumentava. Por volta das 9 da manhã, fizemos o que parecia lógico. Arrumamos as malas e levamos tudo até o carro. Os pingos batiam forte no cascalho, encharcando tudo. A estrada até a cidade estava distante, lamacenta, quase invisível sob aquele breu diurno. Mas mesmo assim, mesmo daquele jeito, ir embora era a única opção. Entramos no carro, a Camila tremia. Eu virei a chave. O motor roncou baixo, engasgou e morreu. Tentei de novo, nada. E de novo, nada. Até o painel apagou completamente. A sensação que me tomou ali não foi surpresa. Foi confirmação. Algo, ou alguém, não queria que a gente deixasse aquele sítio. A Camila começou a chorar. Não dá pra gente ficar aqui. A gente tem que dar um jeito, ela disse, a voz falhando. Eu queria responder. Queria dizer qualquer coisa que trouxesse calma. Mas foi então que vi. Mesmo com a chuva lavando o terreno, com a lama se formando aos poucos, havia algo perfeitamente visível. Marcas de passos. Passos nítidos, ordenados, seguindo um único caminho, da varanda até o galpão. O rastro terminava exatamente diante da porta trancada, como se alguém tivesse caminhado até lá, como se esperasse que eu seguisse. Senti meu estômago gelar. A Camila olhou também, e quando percebeu as marcas, cobriu a boca com a mão. Marcos, não vai. Por favor, não vai até lá. Mas no fundo, eu sabia que não tínhamos escolha. A chuva batia forte no telhado quando caminhei em direção à porta. Cada passo parecia afundar mais fundo, como se o chão estivesse puxando minhas botas. Chegando perto, percebi que a madeira estava ainda mais velha do que lembrava, a corrente mais enferrujada, e o cadeado
O cadeado parecia ter sido colocado ali há muitos anos. Eu respirei fundo. A Camila observava da varanda, com o corpo parcialmente coberto pela porta. Marcos, por favor, volta. A voz dela quase não saía. Eu levantei uma pedra pesada que encontrei perto do galpão. Segurei firme e bati no cadeado. Uma vez. Duas. Na terceira, ele se abriu com um estalo seco, quase abafado pela chuva. A corrente caiu. A porta gemeu ao ser empurrada. O cheiro que saiu dali de dentro era úmido, velho, estagnado. Mas não era de mofo comum. Era cheiro de abandono, de sofrimento. Entrei. O galpão era escuro, mas parte da luz cinzenta filtrava pelas frestas do telhado. Havia caixas velhas, ferramentas antigas, restos de madeira empilhados. Nada parecia fora do lugar. Até eu ver o canto esquerdo. Algumas tábuas do chão estavam soltas, não quebradas, soltas. Como se alguém tivesse tentado colocá-las de volta às pressas. Aproximando-me, notei que duas delas tinham riscos, marcas de unha. Como se alguém tivesse arrastado as pontas dos dedos ali, tentando se segurar. Ou tentando sair. Meu coração disparou. Empurrei as tábuas de lado. Elas cederam fácil demais. E então vi. O alçapão. Pequeno. De madeira antiga. Com uma tranca interna quebrada. Levantei a tampa devagar. E ali, naquele buraco escuro, envolto em terra úmida e silêncio absoluto, estava ela. O que restava dela? Um corpo já reduzido ao quase osso, com restos de vestido desbotado, longos fios de cabelo ainda presos ao crânio e marcas profundas nos pulsos, como se tivesse sido segurada ou amarrada. A Camila apareceu atrás de mim, chorando sem controle. Eu não conseguia falar, porque naquele instante, naquele exato instante, a sensação que percorreu meu corpo não foi medo, foi alívio. E foi aí que eu entendi. A presença que havia nos acompanhado desde a primeira noite não estava tentando nos ferir. Ela estava tentando ser encontrada, tentando, desesperadamente, que alguém abrisse aquele galpão, tentando contar sua história, pedir justiça, pedir descanso. A chuva continuava caindo lá fora, mas dentro daquele galpão, tudo ficou silencioso, como se finalmente, depois de tantos anos, ela tivesse se calado, porque não precisava mais chamar. Meu celular vibrou no bolso. Eu gelei. Não deveria haver sinal ali. Durante todos os dias que passamos naquele sítio, ele permaneceu morto, completamente sem serviço. Mas naquele momento, naquele exato momento, funcionou. Mostrava uma única barrinha de sinal. Mas era suficiente. Eu e a Camila nos entreolhamos. Não precisávamos dizer nada. Chamamos a polícia. A tempestade começou a diminuir quando a viatura chegou pela estrada lamacenta. Os policiais analisaram o galpão, desceram até o alçapão, fotografaram tudo. E então, a confirmação. O corpo encontrado ali era de Helena Araújo, desaparecida há mais de 10 anos. O marido havia registrado o desaparecimento, alegando que ela tinha simplesmente ido embora. Mas faleceu pouco tempo depois, sem nunca prestar mais esclarecimentos. O caso ficou parado, esquecido, enterrado, assim como ela.